Boa tarde, meus amados amigos e irmãos. Nós já havíamos programado para 12h30, para meio-dia e meio, de nós trazermos aqui essa saudação, essa reflexão que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. E nós colocamos aqui como um tema, para nascer preciso chorar, né? A gente há tempos vem observando e vem refletindo, né? Em tudo que nós colocamos, que projetamos, né? Tudo que você almeja há um nascimento. Se você almeja criar algum negócio, abrir algum negócio para você almeja e faz aquele negócio acontecer, criar, né? Projetos que nós temos, nós almejamos e vai chegar o tempo também de nós fazermos nascer. Então, tudo na nossa vida existe um nascimento, tá certo? Em tudo em nossas vidas existe um nascimento. E todo nascer tem que existir um choro, tem que existir. Uma criança, quando ela vai nascer, né? Diz aqui, os médicos dão aquela palmadinha, né, no bebê, para que ele possa chorar, para que ele possa expelir, né, aquele líquido chamado amoniótico, né, que são aquele líquido que prende, que tipo uma membrana, que ele fica envolvido numa membrana, que é para soltar os pulmões dele, né, para libertar, para não obstruir a respiração da criança, né, já que ele fica dentro daquela bolsa chamada, né, que é justamente essa membrana protetora. Nós não somos médicos, né, mas a gente observa, tudo aquilo que nos interessa, que nós devemos ter como base, nós devemos ler um pouco para termos alguns argumentos. E assim nós procedemos, dentro de nossas limitações, né, nós percorremos por essas metodologias. Então, a criança ela é envolvida naquela membrana, que é uma proteção que dá para ela, né? E a partir do momento que aquela proteção vai romper, né, que no decorrer das semanas ela vai ter que se romper, que chama-se a abertura, né, da bolsa, né? E a criança nasce. Mas é necessário que ela venha chorar, para que ela possa expelir esse líquido, para não obstruir os seus pulmões, né? Assim também em nossas vidas, meus irmãos. Em nossas vidas é preciso que nós venhamos chorar para que venha nascer algo, tá? É interessante que o seguinte, quando você coloca um negócio, tá, um comércio na sua vida, ou seja lá qualquer segmento que for, você paga um preço, no mínimo durante 6 meses, porque você vai fazer investimento. Diga lá, meu craque índio, o meu lateral esquerdo aí do América, rapaz. Tudo bom, índio? Um abraço, meu filho. Obrigado pela sua participação aí, viu? Então, tudo que você for colocar, né, em termos de comércio, você não tem nem para onde ir. Nos primeiros 6 meses, você vai investir. Você não vai ter retorno, porque você vai fazer com que a sua marca venha a ser reconhecida no comércio, tá? E para que você possa apresentar sua marca, você tem que pagar um preço, tá certo?
Então, esse preço que nós falamos são os custos financeiros, que dói um pouquinho nos nossos bolsos, né? Que nós temos que adquirir algumas verbas para investir, para que o comércio possa se apresentar, para que o comércio possa nascer, tá? É necessário você se disponibilizar de um investimento sem retorno dentro do seu comércio. E isso nos custa, né? Dói nos nossos bolsos, nosso suor, né? Que nós vamos ganhando ali, o dinheiro que vamos ganhando ali, vamos investindo sem retorno no momento. Mas no futuro, você vai colher os frutos. Assim é na nossa vida como seres humanos e assim como em nossas vidas profissionais, comerciantes, né? E assim todo segmento do negócio é isso. Durante 6 meses você paga um preço e olhe lá se não chegar um ano, tá bom? Assim também, quando eu estou falando de um ano, eu estava observando também, amados, o investimento que é feito em nossas vidas, né? O investimento que o pai faz no filho, e também a questão também das frutas, né? Muitas frutas que nascem, né? Eu estou observando aqui um abacaxi, ele gira em torno de 24 meses a 12 meses para tirar um abacaxi do pé. A tâmara, ela passa de 80 a 100 anos para dar o seu fruto. Tá? A banana, o pé de bananeira para nascer um cacho, é de 13, né, a 15 meses, ou pode dar até mais, chega até mais. Tá entendendo? Então, mas isso em comparação com nós, seres humanos, né? Há o tempo para todas as coisas. E a natureza, ela sabe esperar o tempo dela. O tempo que ela vai nascer, que ela vai dar o fruto e que nós iremos colher esse fruto. Para nós, como seres humanos, como homens, também é necessário nós nos encontrarmos dentro desse tempo. Porque muitas vezes nós fazemos coisas fora do tempo que Deus nos permite. Muitas vezes alguém nos cobra, né, nos coloca contra a parede porque aquilo ali tem que acontecer para aquela pessoa. Mas é muito salutar, é muito importante quando você sabe o seu tempo. Não deixe-se levar pelo tempo dos outros. As pessoas muitas vezes nos apressam, tá? E às vezes você não sabe ter pulso, não sabe ter o domínio próprio, o domínio sobre você mesmo e se deixa se levar pelos outros. E muitas vezes você é cobrado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque para isso, mas muitas vezes não é o seu tempo, mas você se deixa se adiantar para satisfazer as vontades dos outros. Nunca faça isso, mesmo. Nunca. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, não deixe se levar pelo tempo dos outros. Deixe-se levar pelo seu tempo, que é o tempo que Deus permite. E nós que participamos, somos cristãos, muitas vezes nós nos deixamos nos levar por essas coisas, né? Pelos tempos que os outros nos empurram, né? É como você está numa parada de ônibus nos terminais, e as pessoas estão ali naquela fila e as pessoas querem entrar todo mundo de uma vez e vai empurrando você. E se você se meter ali na frente, você não faz nem força, que você é levado pelos outros. Do mesmo jeito, nessas mesmas condições, se encontram as pessoas que se deixam se levar pelos outros. Tá? Você não, muitas vezes, não vou deixar para ir no próximo mês, faça um pouquinho aqui na fila para os outros passar, mas o pessoal que está atrás, ele leva e te bota e tu vai naquele ônibus ali mesmo, apertado, entendeu? Então, as nossas vidas, irmãos, nós devemos ter o domínio também do nosso tempo.
para sabermos se nós realmente estamos dentro do tempo de Deus, dentro do meu tempo, dentro do tempo de outras pessoas que nos faz corrermos, nos apressarmos, né? E às vezes até nisso também vem os nossos projetos, né, que nós planejamos, né, que nós colocamos, né? E Deus tem nos mostrado, Deus tem nos dado visões, irmãos, visões de, tanto na sua obra, como também em nossas vidas ministeriais, né, profissionais. E dentre essas visões que nós temos, os planos, os projetos, né, que a Bíblia nos ensina, que nos diz que nós planejamos, né? Tudo nós planejamos em nossas vidas, mas a resposta certa ela vem do Senhor. É Deus que nos vai dar essa resposta certa. E para que nós possamos fazer fluir ou nascer as nossas ideias, tá? Para que as nossas ideias virem ideais, e esses nossos ideais, eles vão deixar legados. Tudo aquilo que você almeja, você tem que deixar um legado. O homem que vive nesse mundo e não deixa legado, irmãos, ele não viveu. Ele não viveu. O legado que eu falo, muitas vezes nós vemos legado de coisas grandes, de homens que tiveram seus ideais grandes, né? E deixaram aquela sua marca para o mundo, e o mundo observou muito naqueles feitos, naquelas descobertas. Boa tarde, dona Marcos. Deus abençoe. Mas eu estava observando agora, foi ontem, eu ouvi um jornalista falar sobre, eu estava observando aqui, eu gosto muito de esporte, né? Teve um locutor esportivo, um jornalista muito bem conceituado aqui no futebol cearense, tá? Não é porque ele torceu meu time não, Fortaleza não, o Júlio Salles, ele faleceu, né? E um dos amigos deles, também jornalista, radialista, disse a seguinte frase. Vocês já ouviram essa frase por aí, mas eu ouvi e atentei bem para o que ele disse. Ele disse: vão-se os homens e ficam-se os nomes. Vão-se os nomes, vão-se os homens e ficam-se os nomes. Então esses nomes que ficaram foi de pessoas que nos deixaram legados. Então as pessoas, nós como homens, haveremos de partir, mas nós temos por obrigação, irmãos, de deixarmos legado. Temos sim, temos. Nós podemos até questionar. Não é obrigado a deixar, o homem tem que deixar um legado. Um legado muitas vezes não é aquele, como eu falei agora há pouco tempo, de você deixar uma marca de alguém, disse, não, o meu legado foi uma marca que eu deixei, foi isso que eu fiz. Não, o legado a gente pode deixar para nossas famílias, para um filho, para uma filha, para uma esposa. O legado que nós falamos aqui não é aquele que você é obrigado a deixar para a multidão, não. Mas se você deixar um legado para uma pessoa, já te valeu muito, tá? Mas se possível, deixe para a multidão. Jesus, ele nos deixou um legado, a sua igreja. Ele foi preciso
morrer em favor de nós. Então, quando Jesus morreu, olha, quando nós falamos de Jesus, é uma contradição do mundo tão grande, porque o mundo muitas vezes não sabe compreender, mas a Bíblia nos diz que o Evangelho, ele veio para cegar o entendimento, ele veio para, o diabo veio para cegar o entendimento do homem, mas o Evangelho veio para nos abrir, para nos dar uma luz. Então Jesus é aquele ser que veio de encontro ao mundo. Quer dizer, Jesus veio e o mundo veio de encontro a Jesus. E Jesus foi quebrando todas aquelas barreiras do mundo, passando por ele. Quebrando as grandes filosofias dos filósofos sábios da época, né? Confúcio, um sábio chinês, né? As leis que aboliam o mundo naquele tempo, como a lei de Italião, dente por dente, olho por olho, né? Então Jesus veio contra todas essas filosofias do homem, tá? Mas era necessário que Jesus morresse para que esse grande plano e projeto de Deus pudesse se erguer sobre a face da terra. E Jesus chorou. Jesus chorou. A Bíblia nos fala que Jesus chorou 3 vezes, né? Pelo menos que nós contamos. E nós vamos entrar nesse detalhe. Mas antes de nós entrarmos nesse detalhe, nós queremos aqui lermos a palavra de Deus que se encontra em Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Boa tarde, dona Rita, muitíssimo obrigado pela sua presença. Que nos diz assim, meus amados: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também eles mesmos está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Arão foi sacerdote, que teve lá no Antigo Testamento, que era irmão de Moisés, que a família toda dele existia as separações que Deus separava, os sacerdotes, os levitas, tá? Deus fazia a separação para que tudo pudesse andar dentro dos conformes, porque o nosso Deus sempre foi um Deus organizado, meus irmãos. Quando você vê uma coisa desorganizada, coloque na sua cabeça, Deus não está presente ali. Porque Deus, nosso Deus, é um Deus de organização, é um Deus de mudança. Ele quer que nós venhamos mudar a nossa maneira de ser, o nosso proceder. E muitas vezes a mudança dói em nossas peles, em nossas mentes, que muitas vezes são retrógradas, não aceitamos mudança. Mas as mudanças, elas doem. Mas prosseguindo, assim também, no versículo 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Jesus glorificou o Pai. Ele não glorificou a si mesmo como filho, mas glorificou o Pai. Versículo 6: como também disse noutro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque
foi o único homem que apareceu uma vez sobre a face da terra, e foi que Abraão deu um dízimo das suas primícias para ele. A partir daí ele não mais apareceu. Então Jesus é tido como Melquisedeque, certo? Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Como também disse no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo as ordens de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo como grande clamor e lágrima. Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo-se com grande clamor e lágrima. No Getsemane, como nós já falamos várias vezes para os irmãos, nós, pela misericórdia de Deus, nós tivemos o privilégio de fazermos, parece que 35 semanas falando sobre o jardim de Getsemane. E lá, quando nós estávamos lendo, nós vimos Jesus chorando, Jesus ficando depressivo. Jesus estava em forma humana, e todos esses processos de angústia, de dor que nós sentimos, Jesus passou ali no Getsemane, porque ele estava se preparando para já ser sacrificado. Ele estava se preparando já para entregar sua vida por nós, para ser crucificado ali na cruz do Calvário. Então Jesus se angustiou, ele ficou angustiado, a alma dele ficou angustiada. Então, o processo que Jesus passou foi o mesmo processo que nós, como seres humanos, passamos, meus amados, porque, falando popularmente para nós, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas ele, na forma humana, como diz lá em Filipenses, ele se esvaziou dele mesmo, da forma de Deus, para se fazer como nós, como forma de homem. E se fez pecado, não tendo pecado, ele se fez pecado por amor de mim, amor de você, por amor de nós todos. Versículo 7, que nós estamos lendo: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplicas, o que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Foi ouvido quanto ao que temia. Pois ele, nas orações, nas súplicas dele, ele pedia para livrar da morte: Pai, se possível, passa esse cálice. Mas ele disse: mas faça-se a tua vontade. Faça a tua vontade, meu Pai. Porque a vontade de Deus, amados, a Bíblia nos fala, nós temos repetido esses últimos dias, muito sobre esse versículo. Ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Ela se torna perfeita, ela é boa, ela é agradável. A vontade de Deus é essa. Muitas vezes a vontade de Deus, ela nos aperta, nos dói. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos passa o bálsamo e nos alivia das dores, das angústias, das tribulações. E Deus tem sido assim para conosco, tem sido assim para com a humanidade. Ele tem nos prometido a vida eterna, tem nos deixado aqui na terra e tem nos dito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele disse que venceu o mundo. E ele disse para o Pai, para Deus: olha, eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Mas eu os livrarei das aflições do mundo. Então, nosso Deus é esse Deus que cuida da gente nessas horas de angústias, nas horas de perseguições, de aflições. Deus tem cuidado de cada um de nós. Versículo 8: ainda que era filho, aprendeu a obediência
por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Mesmo Jesus morrendo, foi consumado, mas ele foi e ele é a eterna causa da salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia, aleluia. Nós falávamos num devocional, não sei se foi segunda ou foi sexta-feira, que nós estávamos falando lá em João capítulo 12 sobre o grão de trigo. Quando ele morreria, quando ele caísse na terra, e era Jesus, e é Jesus. Esse grão que foi Jesus, foi preciso cair na terra para que ele mesmo viesse morrer para nos dar vida, e vida em abundância, para dar vida à igreja. Então, para que nós venhamos, meus irmãos, nascer, é preciso que nós venhamos cair na terra, no pó. A filosofia do homem é sempre crescer, subir degraus. E há momento na vida do homem que ele almeja tanto o topo, mas quando ele pensa que está no topo, ele já está caído. Mas ele caiu não porque ele foi sábio, ele caiu pelas suas ambições. É como aquele povo do Antigo Testamento que estavam construindo aquela torre de Babel, que almejavam chegar ao céu. E Deus confundiu as suas línguas. Uns pediam cimento, trazia água, pedia água, trazia areia, pedia tijolo, trazia telha. É assim se foi. Uma confusão, que é a chamada Torre de Babel. Quando o homem ele não tem limite para encher a sua medida do ter, ele sempre quer ter mais e nunca tem nada, porque ele quer ter mais e ele nunca se autossustenta. E muitos daqueles que pensam que estão no topo já se encontram caídos. Mas um conselho serve para nós cristãos, amados. Quer buscar prosperidade na sua vida, seja ela secular, e principalmente nós cristãos, prosperidade espirituais, que venhamos descer. Cristo, ele desceu. A Bíblia nos diz em Filipenses que ele negou a si mesmo e não usurpou de ser Deus, mas cedeu, se fez pecado. Como é que pode Deus, cheio da sua glória, descer do seu trono e vir habitar entre nós aqui na terra desses pecadores? Mas o plano de Deus que Ele tem na minha e na sua vida, o amor de Deus que Ele tem por mim e por você, que é um amor imensurável, um amor incondicional que Deus tem pela humanidade. Mas Ele negou a si mesmo a formatura de um Deus Todo-Poderoso, do seu trono, e desceu aqui, se fez pecado, morou conosco, habitou entre nós, o Verbo se fez carne. E foi preciso que Ele se tornasse
se fizesse como um grão de trigo que caiu na terra, mas ele disse: eu não posso só cair, eu tenho que morrer, porque se eu cair e ficar vivo, eu não vou produzir frutos. Mas ele disse: eu vou cair e vou morrer, e vou produzir frutos. E hoje nós estamos aqui, amados, cada um de nós, frutos da morte de Cristo ali na cruz do Calvário, porque toda a humanidade mereceu o inferno, mas Deus, pela sua imensa misericórdia, nos poupou, enviando o seu próprio Filho, por amor de mim, de você, por amor de nós, para que pudéssemos hoje estarmos aqui, anunciando as grandezas desse Deus. Mas Jesus, quando morreu, muitos choraram. Sua própria mãe, seus amigos, João, o discípulo amado de Jesus. Aleluia. Aleluia. Todas as vezes que nós descemos, é necessário haver um quebrantamento, porque se não houver esse quebrantamento, não há choro. Todas as vezes que nós descemos, é interessante, até nas nossas vidas mesmo, há pessoas que têm suas condições de vida prósperas, né? Mas quando eles perdem a sua posição financeira, quando eles caem do patamar que eles atingiram, eles se quebrantam, eles choram, eles se tornam até humildes, Então, todas as vezes que nós nos prostramos, há um quebrantamento, porque é necessário ter esse quebrantamento para que possa haver o choro, e o choro, ele é o símbolo de um novo nascimento. Aleluia. O choro simboliza o nascimento. Para nós que éramos pecadores, quando descemos as águas, é necessário que nós nos levantemos como novas criaturas. Eu volto até falar aqui para vocês sobre Lutero, né? Lutero, ele disse que pensava que quando tinha descido as águas, ele pensava que tinha nascido uma nova criatura. Mas as águas que o receberam não fizeram com que ele deixasse de ser o velho homem. Muitas vezes, irmãos, nós, como cristãos, descemos as águas. E quando nós descermos as águas, é uma simbologia que nós já não somos mais aquelas pessoas. O cristão é para morrer no batismo. O velho homem é para ficar ali. E quando você subir na água, ser um novo homem.
Mas muitas vezes nós não deixamos o velho homem lá dentro. É para nós afogarmos o velho homem. Mas muitas vezes nós sentimos a falta do velho homem. E o velho homem começa muitas vezes a imperar em nós. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que nós possamos buscar Deus em espírito e em verdade. E pedir sempre as misericórdias de Deus para que Ele possa nos libertar. Então o choro, ele simboliza o nascimento. Para ter um novo nascimento, é necessário que haja choro. É necessário que nós venhamos nos quebrantar, para chorar, para expelir de nós todas aquelas coisas que nos afogavam dentro daquela velha criatura que nós éramos. É preciso que nós fôssemos tirados ou tivéssemos rompido aquela bolsa que nos prendia, que nos tornava escravos, pessoas dependentes daquele saco que nos segurava, que nos prendiam daquela membrana. Quando eu falei saco, realmente é um saco, aquela membrana que nos envolve um bebê ou uma bolsa. Então é preciso que eu e você venha chorar para que seja em nós simbolizado o novo nascimento. E quando você chora, você já planeja, porque a Bíblia nos diz que o choro ele pode durar até uma noite, mas com certeza a alegria virá no amanhecer. Aleluia. Eu lembro bem quando meu primeiro filho, Everton, ele chorava muito, né? E ficava com ele até tarde da noite, passeando na rua para tentar tirar o choro dele, né? Para ele dormir, né? Mas ele chorava muito. Aí uma das pessoas, amigos nossos, foi uma vez e disse assim: teu filho chora muito. Aí eu falei, o Espírito Santo me deu uma palavra para me dizer, disse: olha, ele chora porque ele está reivindicando alguma coisa dele. Ele está reivindicando alguma coisa que é de direito dele. Mas o choro não durou a noite toda e a madrugada, porque Deus nos deu alegria só naquele momento, e a alegria veio no amanhecer. E o investimento que nós temos hoje na vida dele, na vida da minha filha, Deus seja louvado. Uma certa vez eu perguntei para Deus: cadê os meus frutos, Senhor? Muitas vezes nós nos encontramos abatidos, as nossas almas, né? Somos homens, como Jesus se abateu ali no Getsemane. Nós, pela misericórdia de Deus, nós queremos dizer o seguinte, meus amigos: quem nos conhece a nossa vida, Deus nos conhece muito mais do que o homem. Você não queira provar para o homem quem é você, mas mostre para Deus: está aqui sim, que eu tenho. Porque Deus já sabe o que é que tu tem
para apresentar para Ele. Mas é necessário que você conte para o Senhor. Os nossos frutos do Espírito de Deus não são aqueles frutos que fala lá, os frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Os nossos frutos são aquelas obras que nós fizemos. E pela misericórdia de Deus, nós temos obras feitas. Evaldo tem todos os defeitos dele, mas eu sei que perante a Deus, eu não vou de mão vazia. Isso eu tenho convicção, porque eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu não chegarei no Senhor de mão vazia. E de tantas dessas, desculpa a expressão, devaneios, às vezes em nossas vidas como homens e como cristãos, nos deixamos nos levar. Eu perguntei ao Senhor: cadê os meus frutos, Senhor? E Deus me disse: olha para os teus filhos. Aleluia. Salmo 12, irmãos, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti rendemos glórias e louvores. A Ti, Senhor. Não são frutos do Evaldo, mas foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor que fez isso, e são coisas lindas aos nossos olhos. A nós nos resta a dizer: de que nos queixamos, senão dos nossos próprios pecados? Mas Jesus chorou, irmãos. João 11:35, que é o menor versículo da Bíblia, diz: Jesus chorou. Quando ele viu Marta dizendo que: Senhor, por que tu demoraste tanto para chegar aqui? O meu irmão já está morto. Lázaro. Quando Jesus disse: tirai a pedra, que muitas vezes nesse versículo nós interpretamos da seguinte maneira, e é certo, a incredulidade do povo. Mas Deus nos deu outra visão nesse versículo. Jesus chorou, mas ele chorou não pela incredulidade do povo, digo eu estou dizendo, não só pela a incredulidade do povo, mas ele chorou para que Lázaro tivesse vida novamente. Aleluia! Aleluia! E ele ressuscitou Lázaro. Então, para que nós possamos nascer, meus irmãos, é preciso ter um choro. O choro é a verdadeira simbologia do nascer de novo na vida de um homem. E Jesus mandou que Lázaro saísse e desatasse as ataduras que ele estava atado, porque já fazia 4 dias. E Jesus disse: sai, Lázaro. Mas antes foi necessário que Jesus viesse chorar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Lucas, quando Jesus tem aquela entrada triunfal em Jerusalém, que todos diziam: Hosanas nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou com seu jumentinho, humildemente,
ali em Jerusalém. Nos relata Lucas capítulo 19, do versículo 19 em diante. Mas diz assim, aliás, Lucas 19, do 39 em diante, desculpemos. E disseram dentre as multidões alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos? E respondendo ele, disse-lhe: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eu e você nos calarmos, as pedras vão clamar. Aquilo que era para mim e para você anunciar, as pedras vão clamar. Porque nada impede o agir de Deus. Nada. Nada vai impedir o agir de Deus, irmãos. Nada. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus, quando encontrou Jerusalém daquela maneira, ele chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e te sairão e te estreitarão de todas as bandas. Jesus chorou. Mas ele aqui também estava se preparando para que ele pudesse nascer de novo, através do batismo, como homem. Ele chegou e viu Jerusalém daquela maneira e se prostrou e chorou. Aí veio a purificação do templo, né? E veio o encontro de Jesus com João Batista, no capítulo 20. Que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual eu não sou digno de desatar suas sandálias. Mas foi preciso Jesus se batizar. Porque o batismo, como nós já falamos, ele simboliza um novo nascimento. O homem dizendo que está nascendo de novo. Como pela lei dos judeus era necessário que Jesus viesse se batizar, ele se batizou com o próprio primo dele, João Batista. Que João Batista tinha seus discípulos também. E foi ele quem abriu o caminho para Jesus, foi ele que preparou. Mas Jesus, na sua tão grande humildade, ele sendo Deus, ele deixou ser batizado por João Batista. Mas antes, ele chorou quando entrou em Jerusalém. O choro simboliza um novo nascimento. Um novo nascimento ou um nascimento. Tudo que você constrói em sua vida, amiga, tem que ter um choro. O chorar não é só a saudade. O choro é de vitória também. E a Bíblia nos garante, irmãos, que nós somos mais do que vencedores. Porque Cristo venceu a morte por mim e por você. E hoje a morte não tem mais poder sobre nossas vidas. Então que todos os dias nós venhamos chorar, porque o choro simboliza nascer e não morrer. Aleluia. Não. O homem o homem só chora quando nasce. Mas quando nós morremos, ficam os nossos
ideais que geraram pecados. E já não choramos mais nós, mas aqueles que nos perderam. Maria e João, ali no pé da cruz, choraram pelo seu mestre que havia partido. Mas eles tinham a promessa que Deus mesmo deixou através de Jesus, que no terceiro dia ele ressuscitaria, como ressuscitou. E hoje nós temos a promessa de que breve Jesus virá nos buscar. Aleluia, aleluia. Jesus está voltando e Ele quer nos encontrar alegres, cantando e bendizendo o seu santo nome. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu como os anjos sem fim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó vem revelar-me a luz divina onde está meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me sondas teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, aleluia, ó Filho do bom Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Chore, chore, não tenha medo, não tenha vergonha de chorar. O choro é para os fortes. E muitas vezes o riso são para os fracos. A nossa alegria, irmãos, ela vem do Senhor. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá a plena convicção que mesmo se nós, ainda que viermos morrer, viveremos eternamente. Cristo é vida. A nossa alegria não é só nós estarmos mostrando os nossos dentes, não, irmãos. Muitos daqueles que se dizem alegres, que abrem os seus dentes e se mostram, são pessoas frustradas, sem alegria, sem ânimo de vida. O viver para nós é Cristo e o morrer é lucro. Não tenhamos medo da morte, mas tenhamos segurança de que Cristo vive e reina para todo sempre em nossas vidas.
Bem, meus amados, nós queremos agradecer mais uma vez a vossa compreensão de estar conosco aqui nessa tarde, né? Não tivemos pela manhã fazendo devocional, mas vamos levar esse vídeo lá para o YouTube também. Mas queremos agradecer a vocês que estiveram conosco, meus irmãos, que nos deram o privilégio de estar aqui também no chat, a dona Marlúcia, a dona Rita, a minha irmã Francisca, e que hoje, certo, possa ser dias melhores para nós, para todos nós, povo de Deus, tá bom? Muito obrigado, e eu falo para vocês que por acaso estão conosco aqui atrás dessa tela que nós não estamos vendo, tá bom? Se inscreva em nosso canal lá no YouTube, lá nós estamos com 305 vídeos, tá? Assistam e meditem na palavra. Eu costumo sempre dizer, não só assistam, mas meditem, porque assim nós temos dito, falamos e temos repetido várias vezes. Não adianta nós só lermos a Bíblia sem antes meditar nela, porque o guardar a palavra de Deus é quando você medita, aí você guarda no coração. Se você lê, apenas passa, mas quando você medita, você aguarda, tá bom, amados? Deus os abençoe em nome de Jesus, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um desses que estiveram conosco. Dá-lhe da tua graça, meu Deus, tem misericórdia. Contempla as suas necessidades espirituais, suas necessidades materiais, suas necessidades físicas. Toma-nos em tuas mãos. Nos dá da tua graça. Somos carentes. Abençoa as nossas famílias, os nossos familiares, meu Deus. Toma em tuas mãos, pois somos carentes de ti e necessitamos das tuas misericórdias. Graça e paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus, meus amados. Tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Uma boa tarde na presença do Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus.